Boa noite. Boa noite. Eu sou, para quem não me conhece, Valéria Cabral, a secretária executiva da Fundação Atos Bucão. Eu quero dizer a vocês que é com muita honra que a gente recebe Tânia Fontinelli para nos falar da participação e da grande importância que teve a mulher na construção da nossa Brasília, porque poeira e batom é o que a gente precisa, né, para alegrar a vida. Então eu vou deixar vocês aqui com Tânia, que eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muitíssimo tudo que ela tem para dizer. Boa noite, muito obrigada. Bom, boa noite. Para mim é uma honra muito grande. Quero agradecer a Valéria, toda a equipe, né, a Silvia, a Sofia, todo o acolhimento. Está aqui na Casa do Atos Bucão. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. É realmente uma alegria muito grande poder conversar um pouco sobre o poeira e batom, as memórias femininas da construção de Brasília. Eu coloquei aqui esse banner aqui do lado aqui esquerdo. Vocês vão ver aqui que a gente tem essa senhora com essa saia, com os arcos, né, da alvorada, e eu vi com o vestido aqui, assim, isso aqui é uma réplica, né, que eu perguntei para a Dona Joseni, cadê essa saia maravilhosa? Ela falou, minha filha, a gente morava em barraquinhos de madeira, muito simples, né, e eu falei, olha que encanto essa sua saia. Ela falou assim, tinha condição de guardar nada, tudo era tão precário, né? E aí eu falei, bom, então eu vou pedir para uma amiga que é design, que ela fez essa réplica, né? E sempre em ocasiões especiais, e hoje para mim é uma ocasião extremamente especial, então eu vi a caráter. E naquela época, assim, a iconografia de Brasília, as mulheres costumavam bordar, né? Assim, tem um trecho do filme que a gente vê nas roupinhas, nas saias. Então, Brasília, os eixos monumentais e tudo começava a fazer parte também do vestuário cotidiano das pessoas, né? Então, eu achei bastante simbólica essa imagem. Ela está com a Mirinha, a filha dela, atualmente agora ela já tem 63 anos. O pai tinha umas câmeras, uma câmerazinha muito simples, e ele saiu registrando a primeira filha e acaba que tem um acervo fotográfico do início de Brasília absolutamente extraordinário, né? Então, assim, a gente mostra ao fundo aí os ministérios, né, a estrutura dos ministérios, né, tudo em construção. Então, assim, as conversas, os diálogos que eu fui tendo com essas senhoras, elas vêm trazendo muitas memórias e como, assim, essa questão da poeira, né? Poeira, muitas falavam isso, né? No início, eu queria até chamar, o projeto começou como Mulheres Invisíveis da Construção de Brasília, porque a gente via que havia um enaltecimento quase que muito frequente em relação ao presidente Juscelino, Oscar Niemeyer, né, Lúcio Costa, Atos Bucão e os candangos, mas assim, não querendo tirar o mérito deles, mas assim, a nossa pergunta era, onde estão as mulheres nessa história? Né? E assim surgiu a gente fazer esse trabalho, essa pesquisa, entrevistando 50 mulheres, né, e vindas de todas as partes do Brasil, de várias profissões, né, e todas trazendo as suas contribuições do que foi vivenciar uma cidade nos seus primórdios, né, numa cidade que realmente estava por ser construída, né. Então eu tenho uma honra de ter nascido aqui. A minha mãe chegou aqui com 22 anos, em 1960, foi ser professora de geografia em Taguatinga, na escola industrial. Ela dava aula para os filhos dos trabalhadores e recentemente, há 6 meses, ela veio a falecer. Então, para mim, tem um cunho assim, também bastante de emoção, de que essas memórias agora vão fazer parte de mim mesma,
né, e das outras senhoras que eu tive a honra de entrevistar e que muitas delas, elas assim, fisicamente não estão aqui, mas elas estão, as suas histórias, as suas memórias, e por isso que é importante a gente, assim, nesse caso, essa preservação de memórias e a valorização das mulheres, porque nós vimos que elas estavam se esvairindo, vamos dizer assim, né? Pouco se falava das mulheres. Então, a partir desse trabalho, a gente começou toda uma pesquisa de ouvir essas memórias, reminiscências e trazer um lado mais humanitário. Então, antes de eu passar já para o próximo slide, eu já tive conversando com algumas pessoas, assim, então eu já tive a honra de saber que aqui tem várias senhoras que chegaram, né, no início de Brasília. Então eu pediria assim, só muito ligeiramente, que cada uma até levantasse e falasse, olha, eu vim aqui porque eu sou filha, eu nasci aqui, enfim. A senhora pode começar, por favor? Porque a senhora chegou aqui bem no início. Eu cheguei com 1 ano de idade. Meus pais, a minha mãe era descendente de libaneses, tinha uma loja no interior de Minas e o Juscelino começou a atrair o pessoal por lojas para cá, né? Então, se você viesse com uma loja para cá, alguma coisa, você não pagaria imposto. Por isso que se chamava Cidade Livre, né? Então, minha mãe, a loja era da família, ela casou 1 ano e meio antes, 2 anos antes. Aí ela e meu pai compraram a loja da família e vieram para cá. E o resto da família acabou vindo toda também. Porque a minha tia mais nova, que era a única que tinha estudado na família, ela tinha casado e trabalhava na prefeitura lá, de Araxá, né? Aí também veio para cá porque foi trabalhar aqui. Entendi. Na nova Mas casa. era muito comum Então, era assim, isso, um ia trazendo, né? E meus tios, que eram todos cacheiros viajantes, também aboletaram aqui, porque era muito mais fácil vender coisa aqui, Claro, né? claro. Então acabou vindo a família toda para cá. Então naquela época tinha o clube sírio-libanês, o clube dos portugueses, o clube dos japoneses, né? Porque mas era, todo mundo frequentava tudo também, não era separado. Meus pais só trabalhavam. As colônias eram criadas pequenas colônias, né? Meus pais só trabalhavam. Que ótimo. Então, ela teve uma loja grande lá no Bandeirante e meu pai trabalhou desmatando ali onde é o lago hoje. Ele trabalhou vendendo verduras e frutas e comidas nos diversos acampamentos, né? A minha mãe comprou um ônibus, transformou o ônibus num supermercado, porque minha mãe era libanesa, né? Então, ela vendia geladeira para esquimó. Não, mas que ótimo. Vamos ouvir outra senhora. Obrigada, viu? Muito bem, obrigada. Que ótimo. A senhora quer se apresentar e falar um pouquinho da sua história, por favor? Eu vim para Brasília em 1959, dezembro de 59. Meu pai era da Nova Cap e nós fomos morar na casa de madeira na Candangolândia. E lá eu conheci meu marido, que era um rapaz já, né? E a gente acabou casando. Era a Vila Operária, né? Que a gente estava falando, né? Porque a Candangolândia já é algo que assim, mas antes falava da Vila Operária e a Rua do Sossego, né? Que no caso. Tinha a Rua do Sossego. Muito bem, que eu adoro esse nome, a Rua do Sossego. Qual era outro nome?
As 10 mais. Na escola Júlio Kubitschek. Ah, olha A cara só. dos diretores da Nova Cap. Os 10 mais eram o topo, assim. Mas a Candangolândia Eram já geminadas. 10 casas geminadas. eram casas As muito casas mais, dos né? diretores. Era assim, barracos de alto luxo, vamos dizer. Tudo era de madeira, mas A mais minha família toda esplana. morava na Candangolândia. Só nós que morávamos lá Que no ótimo. Bandeirante. Mas que bom. Na Cidade Livre, né? Na cidade. Na A cidade gente vai continuar conversando. Muito bom, muito obrigada. Eu sou Ana Paula, professora aposentada da Casa Thomas Jefferson. Essa aqui é minha vó, Mercedes, que era casada com o primeiro engenheiro civil. Então ela que coloriu o mapa do Distrito Federal, ajudando meu avô. Como era o nome dele? Jofre Mozart Parada. Ah, Jofre Mozart, morava lá nos 10 mais, nas casas geminadas, foi o primeiro presidente da Nova Cap. Eu conheci o Jofre. Exatamente. Eu conheci o Jofre. O Jofre e a dona Mercedes eram bem conhecidos. Essa é minha mãe, filha da Mercedes, a Gláucia. E essa aqui é a Lia Saião, filha do Bernardão, que a gente chama de tia, porque em Brasília tem essa coisa, né? Quando sua mãe é amiga, já é tia. Então, meu avô, quando o Bernardo Saião morreu com aquele acidente da árvore, ele muito antes tinha falado assim: Jofre, quem que a gente vai pôr nesse cemitério? Quem será que vai ser o infeliz? E o Bernardo Saião foi a primeira pessoa a ser enterrada lá, né? Então, a gente tem essas várias histórias. Meu avô fez o Marco Zero e agora com a reforma do buraco tatu redescobriram. Então amanhã Ela quer fazer um convite pra muito especial, vocês. pessoal, muito importante. Eu acho que vai ser aberto ao público. Nós acabamos de ficar sabendo que amanhã às 8 da manhã vai ser reinaugurado o Marco Zero no buraco do tatu por causa da obra. Então assim, eu convido vocês, mas eu não sei como vai ser lá, né? Mas vai ser bem Brasília. Vai ser bem Brasília. Olha, só dar uma notícia aqui. Hoje, coincidentemente, eu recebi a foto do buraco tatu com o Marco Pois é, Zero. porque tá fazendo E recebi um livro chamado Marco Zero, daquela história, inclusive do Jofre Mozart Parada, da história de lá. Eu conheci Ele ele. trabalhava por telefone Eu com o conheci ele Lúcio no Costa prédio. no Rio de Janeiro, né? Tanto que quando ele Era menino mandou as medidas do lago, meu avô falou, não, não do Congresso. Meu avô ligou para ele e falou assim, não faça isso, porque você vai colocar o Congresso dentro do lago, Paranoá. Então eles faziam isso por telefone. Ah, muito bom. Inclusive, aproveitando dela ter falado da dona Mercedes Parada, que a contribuição dela no nosso filme, todas são absolutamente importantes, né? Mas assim, eu vou citar a dona Mercedes Paradas porque ela desenhou os mapas da desapropriação, juntamente, claro, com o Dr. Jofre, né, que é inegável a sua importância. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, porque no filme ela explica que não tinha prancheta, era uma madeira meio tosca, né? Que ela nem prestava muita atenção na Gláucia, na sua mãe, né? Que as crianças ficavam soltas, né? A Gláucia mesmo, porque o que aconteceu? Foi bom você ter apontado a Gláucia e a dona Mercedes, porque no início do projeto eu estava entrevistando as senhoras que chegaram. Mas teve um outro momento da pesquisa que eu falei assim, puxa, conversar com as filhas vai ser muito interessante também. Então, acaba que vocês vão ver que aí tem mãe e filhas, assim, da dona Takeo Fuji, que foi da família, a primeira família que chegou aqui para fazer o Cinturão Verde, e eu entrevistei a Haruko Fuji, que por sua vez eu vim descobrir que ela foi aluna da Maria Celli no CASEB. Depois a Maria Celli foi me mostrar uma foto, ela falou assim, olha, essa aqui era a minha alunazinha japonesa, que chamava Haruko. Eu falei, o quê? A Haruko Fuji? Então, os mosaicos vão se interconectando, né? E foi muito interessante falar sobre a dona Mercedes Paradas, porque no filme, a gente vai passar um trechinho do filme, que o filme tem 58 minutos, está disponível no YouTube, então que vocês depois possam assistir com calma. Eu vou mostrar alguns trechos. E no filme tem as legendas, Senhora Maria das Neves Muricy, professora. E depois que eu ouvi a Gláucia,
que trouxe muitos dados interessantes e tudo. Aí eu falei, como que a senhora quer ser chamada para eu colocar no letreiro? Ela falou assim, pode colocar dona de casa. Aí eu falei assim, bom, dona Mercedes, olha, com todo respeito, as donas de casa aqui no Planalto Central, naquela circunstância, não era fácil, né, ter seus filhos e tudo. Então, mas o que me deu a impressão na sua entrevista é que a senhora era mais do que uma dona de casa. Ela falou assim, o que a senhora fazia? Vamos ver aqui. Aí eu desenhava, calculava, né? Então, aí vamos colocar desenhista e calculadora dos mapas. Ela falou assim, tem um probleminha. Eu não tenho diploma. Aí eu falei, dona Mercedes, não tem problema, a senhora exerceu um labor, tanto é que aquele mapa das desapropriações não tem o nome dela, não é? Tem o nome de todos os ajudantes, do Jofre e todos, mas o nome dela não tem. Então, quando nós fizemos a exposição no Museu dos Correios, nós colocamos esse mapa e colocamos uma placa. Esse mapa foi desenhado por uma mulher também, né? Então, assim, no sentido de uma reparação histórica, porque parecia que ela não tinha trabalhado ali. E ela fala no filme, ela fala, nós trabalhamos dia e noite. E a Gláucia, por sua vez, ela diz que uma vez a Gláucia era pequena, né, a sua mãe, e eram trabalhando muito, porque ela disse que assim, o Juscelino pedia os trabalhos, eles trabalhavam dia e noite. Então isso é muito dito nas falas de todas as pessoas aqui, que havia muito trabalho, as pessoas não estavam preocupadas em ganhar hora extra, mas estavam querendo construir Brasília, fazer a cidade. E aí ela sentiu falta da Gláucia. E ela saiu no meio do cerrado, porque morava ali na Candangolândia, e era o cerrado estava bastante, né, virgem. E saiu perguntando, você viu a Gláucia? Você viu a Gláucia? E querendo achar. Aí a pessoa fala, não, ela pegou essa picada. Foi encontrar a Gláucia lá nas obras, já na esplanada, em cima de um morro, feliz da vida na bicicleta, porque tinha feito uma montanha e tudo. Então as crianças andavam assim, a Gláucia, e ela mesma depois fala, e eu era muito danada, eu entrava nos lacerdinhas. Vocês sabem o que é lacerdinha? Quem pode me dizer o que é lacerdinha para quem não conhece? Que tem os colegas do núcleo do Belém aqui. Alguém pode explicar o que é lacerdinha, por favor? É um furacão causado por um redemoinho. redemoinho. É, o furacão. É daí que vem o coelho o Lacerda, o Carlos Lacerda, ele era do contra. Quando se choca o ar frio com o ar quente, dá esse redemoinho, esse furacão, e aqui no Brasil só dava era Lacerdinha. Exato, obrigada. É isso mesmo. E era só de poeira mesmo. De poeira pura. Não, e essa... Não, tem mais uma coisa. O papai era fotógrafo, né? Gabriel Bondinho. Sim, aí eu tô ele lembrando. pediu ao amigo dele, Dr. Euclides Castelo Branco, que era engenheiro aqui da construtora Caiçara, que estava fazendo a 305, ele disse assim, Euclides, tira uma foto minha, que eu acho que é muito importante para Brasília. Quando passar um caminhão, você, por favor, eu vou entrar dentro da poeira do caminhão e você vai tirar foto. Olha que linda. Aí veio o caminhão, fez aquela poeira, papai entrou, aí voltou e disse, Euclides, como é que é? Você fez a foto? Aí ele disse, não, eu não te vi. Não, e essa coisa do Lacerdinha, a Gláucia trouxe, eu acho ótimo essas histórias, ela trouxe uma história bastante interessante, que ela fala assim, que entre as meninas e os meninos, tinha uma brincadeira que o Lacerdinha, né, como ele explicou, porque o Lacerda lá no Rio estava tocando fogo contra Brasília e tudo, e como a terraplanagem, as obras, então os ventos eram muitos também, tudo aberto, né? Então ela falou que entre as crianças
corria, vamos dizer, o mito de que entrar lá dentro do olho de um Lacerdinha e encontrar o Saci Pererê era um ato de coragem. Aí a Gláucia, muito arteira, ela que se autodenomina, assim, ela fala no filme, eu muito arteira, eu entrei no Lacerdinha e senti as pedrinhas batendo na minha perna. Quando eu saí, estava tudo sangrando, mas eu falei, eu entrei no Lacerdinha. Então ela assim, se vangloriando, né? Então são histórias bastante interessantes, humanizadas, não é? Que a gente, às vezes, numa história oficial, estaria mais não querendo falar mal da história oficial, mas eu acredito, e na minha tese de doutorado, que acabou se transformando, essa pesquisa que começou em 2009, numa tese de doutorado, e eu falo da humanização do monumental, que elas trazem questões cotidianas, das dificuldades, da solidariedade, o que era necessário naquela época. Tinha extrema precariedade, né? Não tinha luz, não tinha água, deixaram as suas cidades, né, por menores ou maiores que foram, na cidade tinha aquela estrutura urbana da igrejinha, uma pracinha, os vizinhos, e aqui estava tudo em formação. Né? E de certa forma, e de certa medida, algumas trazem o relato que aqui elas puderam ser muito mais protagonistas delas mesmas, como mulheres. Né? Então aqui elas romperam barreiras que ainda naquela época ainda estava muito marcado em relação à situação das mulheres. Então, vamos passar para o próximo slide, por favor? Os slides, assim, eu vou mesclando algumas imagens históricas que eu acho bastante relevantes. Essa que tem aqui assim, uma homenagem, porque o filme eu tentei oferecer, assim, vamos dizer, um grande apanhado de pontos de vista de mulheres de todas as classes sociais, vindas de toda a parte do Brasil. Eu acho essa foto aqui bastante significativa e, por sinal, eu gostaria de falar para vocês que essa exposição, que a pesquisa foi se tornando uma grande pesquisa etnográfica também, dos costumes, de criar os espaços que elas faziam. Então, essa foto, baseado nessa foto, a gente construiu um barraco, né, para ser a réplica. E essa réplica e uma parte dessa exposição está no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Então eu convido a todos que vão lá a um museu sobre a história de Brasília, e que é um museu que tem objetos do presidente Juscelino, o jipe dele, o Maracangaia, mas agora, 2 anos para cá, o presidente, eu fui convidada para fazer uma palestra sobre o meu trabalho, e eu falei, olha, presidente, assim, é muito minha honra estar aqui, mas aqui só tem homens, né? Só está se falando dos homens, né? Então, essa história está precisando ser complementada, né? E daí, nisso, abriu-se um espaço dentro do museu, que muito me honra, e lá tem algumas vestes, né, que a gente tem um vestido. Aqui eu trouxe uma réplica de um dos vestidos, ficou um pouquinho escondidinho aqui, mas assim, são peças muito interessantes. Essa aqui foi uma do baile, né? E eu ia, assim, como a gente não tem, assim, era só meio rapidamente, mas elas mesmo que costuravam muitas vezes, né? Então nós temos roupas, documentos raros, inclusive da Gláucia, tem o diploma dela de 1958, né, lá no La Salle, né? Enfim, e tem objetos, xicrinhas, eu vi Brasília nascer, poeirinhas e muitas histórias, né? Então, além de ter o fato histórico de trazer, vamos dizer, as histórias dela, a gente também procura criar cenários, e a gente fez esse cenário do começo da construção. Eram as cantineiras, né? Elas cozinhavam nas panelas, muitas vezes eram latas de tinta, né? Eram coisas assim bastante precárias, mas elas também tiveram o seu papel, né? Então, eu já falei aqui de certa forma, mas o nosso trabalho, acima de tudo, é uma tentativa de preservação de memórias, né?
Então, da gente deixar isso assim bem claro, e que daqui a 300 anos vão falar, puxa vida, tinha umas mulheres muito guerreiras que vieram para cá, se abnegaram de milhões de coisas, não é? Então, a gente... Deixa eu botar um vestidinho aqui, para ficar... E eu acho lindo, e a gente vai tendo algumas doações, algumas senhoras, eu digo para vocês que dessas 50 senhoras, 21 já não estão mais aqui, né? Então, e às vezes as famílias nos procuram e falam, olha, é melhor que fique nas Memórias Femininas, essa revista, tem uma revista, um jornalzinho, uma pequena xícara. E aí, com isso, a gente está montando um acervo e que quando as pessoas entram nessa exposição, a nossa intenção é uma volta no tempo mesmo, um túnel no tempo. Um dos projetos que eu queria fazer mesmo era até um tubo, assim, sabe? A gente entrava e ia botando as imagens nas laterais, mas assim, às vezes os custos de montagem são muito altos, então a gente tem dificuldade. Ixi, desliga aí, por favor. Então, o que é interessante, eu gostaria de ressaltar aqui, que a história da construção de Brasília sob a perspectiva das mulheres, né? Então, isso que eu acredito que traz essa identificação bastante rica, né? Delas falarem do cotidiano, de como era a criação, de como que elas trabalhavam. E nisso vocês vão ver no filme que elas vão fazendo, e eu montei o filme como se fosse uma linha histórica mesmo, né? Então são vários fatos relacionados com a cidade, relacionados com o golpe militar, relacionados com as dificuldades delas mesmas, a respeito também de violência contra a mulher, ou não, ou de então muita solidariedade. Na verdade, a palavra solidariedade aparece muito nas declarações delas, que uma querendo contribuir com a outra. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, então aqui a gente já de certa forma mencionou essa ausência, né, das mulheres na historiografia do início de Brasília, né, e também esse questionamento, por que esse silêncio em torno das mulheres, né? E de toda maneira, e isso eu posso dizer, as pesquisas apontam que não é privilégio só daqui, nosso de Brasília, né? A invisibilidade das mulheres na história, de maneira geral, é algo que já é comprovado por várias historiadoras, né? A francesa Michelle Perrault, ela tem um livro exclusivo sobre isso, A Minha História das Mulheres, porque nessa coisa, as mulheres sempre secundarizadas, sempre, ou então elas mesmas rasgavam suas histórias porque não achavam relevantes. Enfim, então tem toda essa negação da participação das mulheres e, felizmente, nos estudos atuais, estão se indo à Idade Média, de ver as mulheres na Idade Média, na Revolução Francesa, na Revolução Protestante. Então, vemos núcleos e as importantes mulheres que estiveram presentes e, no entanto, elas foram assim escondidas, né? Então, teve um pesquisador que ele falou, o Carlos Mattson, que ele foi presidente do IFAM, ele até escreveu uma crônica em relação ao meu trabalho. Eu achei muito bonito um termo que ele usou, que havia um manto de poeira, né, muito grosso em cima das mulheres do início de Brasília, né? E agora, de certa forma, estamos espantando isso para que saia essas histórias, e histórias absolutamente interessantes, né? Então, pois não. Por que as mulheres, então, eram invisíveis? Então, o que você acha? Não, eu estou perguntando, você não responde. Então, eu posso tentar responder. Uma senhora mesmo me falou assim, minha filha, eu não sou invisível, eu sou muito atuante. Embora havia esse conceito de invisibilidade, assim, você podia procurar. Eu tive muita dificuldade no início, dos primeiros jornais, das primeiras fotos, constava assim, o senhor Joaquim Moraes, dono da churrascaria São Paulo, e senhora, não tinha nem o nome da senhora. Tem um poema de 1959, e tem a Miss Brasília.
né, que teve um concurso aqui. E fala das curvas, e fala disso, e fala daquilo, mas não tem o nome dela. Aí depois eu fui pesquisando lá em outros livros, um poema cita, tinha uma missa que chamava tal, que aí eu fui cruzando. Então, é uma circunstância, e eu achei muito lindo que essa senhora falou, minha filha, eu não sou invisível, porque ela falou assim, olha, eu atuei, eu fui cozinheira, ou outra falou, eu fui parteira, e apesar de não falar de mim, mas eu estava aqui. E por isso que eu mudei o nome do projeto. Passei a chamar Poeira e Batom, porque elas falavam bastante, não mulheres invisíveis, que elas não eram invisíveis, efetivamente não eram. Né? Mas, enfim, essas questões que vão sendo ocultadas. Só uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que esse registro são de mulheres idosas. Então, assim, elas chegaram aqui com 18, 16, 20 até 30 anos, e depois, passado 50 anos, eu fui conversar com essas senhoras. Né? Então, já eram as memórias de uma pessoa que foi jovem e que já está fazendo releitura, né? Então já teve memórias coletivas, memórias individuais, e agora ela está revelando as suas memórias. E trabalhar com memória é algo muito interessante, porque a gente sabe que a memória são seletivas, muitas vezes a gente pega um aspecto que possa ficar melhor na foto, ou então você gravou um fato histórico que não necessariamente era daquele jeito. Mas na história a gente fala o que é verdade histórica também. Né? Então tem uma questão mais relacional, ou então o que eu acho interessante também é a gente falar da iminência perda de memória, porque a gente não conversando com essas senhoras, com o passar da idade, vai ter as perdas naturais da idade. Né? Então a gente teve com esse trabalho de preservação de uma perda completa, ou um ocultamento completo. Vamos para o outro, por favor? Deixa eu pegar uma linha aqui. Bom, aí aqui, essa manchete, eu acho essa foto muito interessante. Primeiro, trazer no primeiro plano, né, uma mulher e tudo. E aí, a maior reportagem sobre o novo Distrito Federal, né? Então tem assim, essa coisa mais grandiloquente. Eu gosto muito dessa foto, vocês podem ver que o Congresso Nacional não está concluído ainda, não é? Então, assim, e tudo a gente vai tendo leituras, né? A gente vai fazendo leituras de possibilidades também, né? Então, de certa forma, como eu estava falando, que é importante a gente atentar para as duas temporalidades presentes nas narrativas, né? Uma é a visão de uma mulher idosa que conta a sua história de quando foi jovem. Então ela põe um retrovisor para trazer para cá e ela vai dialogando com algumas memórias que estão perdidas. Tanto é que quando eu fiz a filmagem com elas, eu entrevistava 2 senhoras por noite. Por tarde. De noite elas já estão descansando em geral. Mas era de tarde e a princípio era para ser cada entrevista com 30 minutos. Nenhuma foi 30 minutos. Todas foram 1h30, 2 até 2h30. Mas jamais eu poderia falar assim, olha, ai que bom, a senhora vem contar a sua história. Então vamos ser bem objetivos e claro, como era isso? Não funciona assim, né? Então elas iam lembrando, né? Iam contando. Na verdade, depois da entrevista que vinha o cerne, né? Então, tinha um roteiro semi-estrutural, eu fazia algumas perguntas, como era a história dela de vir para cá, da onde surgiu essa ideia, como foi a chegada, porque teve umas que vieram a cavalo, teve outras que vieram a avião, outras vieram de carona, de pau de arara, enfim. Então, eu tinha essa pergunta de como que elas chegaram aqui, qual foi a sua impressão, quais as suas dificuldades, mas não que precisasse ir nessa lógica, elas iam contribuindo conforme as suas memórias iam surgindo também, né? E às vezes elas conversando com a outra colega, mostrando uma foto, eu lembro da confeitaria, que bom, que eu levava meus filhos, né? Então, um fio
fio da memória puxa outro fio, né? E isso é muito interessante, né? Essa questão da construção que vai rebatendo com as suas memórias, né? Puxa, eu não lembrava mais disso, né? Isso é muito interessante, né? Então, vamos para o outro, por favor. Eu acho também, assim, a gente foi pesquisando imagens de revistas, de livros, né? Então, essa coisa assim de usar Brasília, o Palácio do Alvorada também é bastante utilizado, mas assim, essa coisa também de usar as mulheres como ousadas, com maiô, porque esse maiô aqui era uma ousadia, né? Então, de colocar, então, duas senhoras doaram maiôs para a exposição, e elas chegam toda galante. Eu lembro assim no Museu dos Correios, a dona, que era até catalã, ela chegou toda galante, ela trouxe o maiô, ela falou, esse maiô faz o maior sucesso, e também um vidro de Chanel número 5. E aí eu falei, uau, a senhora era muito chique. Ela falou assim, olha, eu vim de Barcelona. Aí a história dela é extraordinária. O marido dela veio ser engenheiro do Palácio do Alvorada. E daí, eles eram recém-casados, ela ficou lá em Barcelona, né? Porque, enfim, ele vinha, não sabia nem direito o que ele tal. Só que ela, recém-casada lá na Espanha, ela falou assim, poxa, eu vou escrever para ele que eu vou para Brasília. Ela escreveu uma carta dizendo, olha, ela pegou, juntou algumas coisas velhas ela não trouxe, que ela falou, os trastes velhos eu deixei na Espanha. E trouxe os presentes melhores, que era o Chanel número 5, uma estola, naquela época, inclusive nós temos estola no acervo, né? E aí quando ela chegou no aeroporto, não tinha ninguém esperando por ela. Aí ela pegou uma carona e foi lá para a obra do Palácio da Alvorada. Quando ela chegou lá, o marido falou, mulheres, que é essa aqui? Tomou um susto, que ele nunca recebeu a carta, né? Então, assim, levou ela lá para a Vila Planalto. Aí ela disse que foi, o primeiro barraquinho que teve uma cortina foi dela. Que ela pegou, desfez um lençol e fez uma cortina. E depois ela falou assim, não, eu pegava o meu Chanel número 5, que foi presente de casamento e tudo, e eu jogava assim no barraco. Eu falei, nossa, mas a senhora é muito chique. Ela falou, não, eu ficava deprimida, porque ninguém entendia a minha língua, catalã, né? E eu aqui sozinha, meu marido passava o tempo todo na obra. Então a única coisa que eu podia fazer era jogar um Chanel assim para dar o up, né? Assim. Então ela contando isso, a gente morria de rir. Então são histórias bastante interessantes. Entre. Então assim, e aí vamos para outro, por favor. Vamos passar. E eu tenho até hoje o Chanel número 5, que fica numa penteadeira de 1958, que foi doado pela dona Marta Sintra, que veio de Pernambuco, uma professora extraordinária, enfim. Mas olha, gente, outra foto que eu acho bastante significativa. Tá dando para todo mundo ver? Escola Júlia Kubitschek. Muito bem. Quem mais que vocês identificam aí? Quem mais que vocês se identificam aí? Tem alguma dessas mulheres que vocês sabem o nome? É Sara. Não, a Sara não está aí. São professoras da Escola Júlia Kubitschek. Foi a primeira escola aqui, um projeto do Niemeyer. Isso é um projeto muito interessante. E a professora Eva Vairas, da Universidade de Brasília, vem fazendo já uma luta com outros grupos de pesquisadores da educação para que seja o Museu da Educação. Já é uma luta bastante longa, tão longa também como a da Valéria, com quartos, né? Mas assim, a ideia era realmente fazer até uma réplica, porque foi sendo tão abandonado que ele acabou perdendo essa joia, porque se tivesse insistido de... Onde que é? É na Candangolândia. Mas olha, gente, o que eu quero mostrar aqui são professoras. As professoras vinham para cá concursadas, né? Então teve um grande concurso, né, no Brasil todo, para virem para Brasília.
não é? E aí, aqui, tem o Ernesto Silva, ó. Né? Aí, só o único identificado dessa foto, quem é? Com todo respeito, Ernesto Silva. Né? E essas mulheres? Então, o meu desejo é, vamos pegar essa foto, só ela dá uma tese de doutorado, para a gente procurar quem são essas mulheres, quem é que elas se transformaram, quem são as filhas e filhos. Eu quero fazer um trabalho agora com as filhas e netas da Poeira. A minha intenção é assim, eu já bem ou mal, eu já peguei algumas árvores, mães, e agora eu quero saber o que deu dessas meninas, né, netas e filhas. As poeirinhas. As poeirinhas, né? Então, vocês veem que assim, a invisibilidade, meu caro, que você estava perguntando, aí, olha, como está a invisibilidade? Evidente a invisibilidade. Né? Então, aqui aí tem Ernesto Silva e professora, se duvidar, a identificação é essa. E quem eram essas professoras que saíram de Minas Gerais, Pernambuco, Belém, né, do Sul? Né? Teve uma professora que ela veio do Rio Grande do Sul, ela falou assim, meu pai não permitia que eu viesse sozinha, veio com a madrasta para Brasília, porque ela não podia. E mulher gaúcha não usa calça comprida. E eu aderi rapidamente, quando cheguei, achei o máximo as mineiras, pernambucanas. Eu tenho na exposição uma foto linda de assim, umas 3 assim, de calça comprida em cima de um jipe, assim, sabe, lindas. E ela fala, mulher gaúcha não usava calça comprida. E eu aderi, então ela fala isso com um orgulho muito grande, né? Mas enfim, aí assim, a proposta do filme, que aí, né, onde estão as mulheres na história, a velhice dessas mulheres e a reelaboração de memórias também, né, e a narrativa do ser mulher na Constituição de Brasília. Né? Como é que é essa identidade do ser mulher? Que isso é muito interessante, eu coloquei um texto ali que eu escrevi, Ser Mulher na Constituição de Brasília, e esse é um norte que eu acho bastante significativo dessas identidades, né? Vamos para outra, por favor. É aqui essa foto também, é uma foto icônica, não é? Assim, alguém conhece essa foto? Alguém já sabe de alguma coisa dela? Isso aí são estudantes, né? Alunos e a professora. Sim, sim. Parece um pé de suco. É uma aula? É uma aula ao ar livre. Essa professora, ela dava aula ao ar livre, né? Então, ela, e foi muito interessante, porque vocês veem que tem uma mãe ali com um bebezinho, né? Ali, né, à direita, uma árvore bem do cerrado. Ela é belíssima essa foto. Né, e do despojamento dessas professoras. Né? Então, eu particularmente adoro essa foto, e foi muito interessante uma vez que a gente estava na Câmara Legislativa mostrando esse trabalho, o catálogo com as imagens que a gente foi pesquisando, fazer um garimpo gigante para encontrar mulheres nas imagens, nos filmes. Né? Então não foi tarefa muito fácil, mas era assim, quando descobri, festejo, né? E aí eu mostrando essa foto lá na Câmara Legislativa, que a gente estava com o projeto de fazer uma exposição lá. E daí o presidente da Câmara, na época, era o Vasni. Ele viu essa foto e falou, eu sou esse menininho aqui. Ele se encontrou ali, porque era a escola batista. Então ele falou assim, não, era aula assim em cima do caixotinho mesmo. Olha que interessante, né? Então a gente vai descobrindo coisas, isso é absolutamente emocionante, né? Então vamos para o próximo, por favor. Aqui eu também tentei mostrar aqui nessas imagens aqui essa foto aqui é muito bonita, que uma das professoras era do Jardim de Infância, ali o 21 de abril, não é? Então ela que cedeu essa foto. Aí essa coisa das desenhistas de mapa, né? Das engenheiras, arquitetas, né? Então assim,
Na USP eu tive a oportunidade de levar meu trabalho, então assim, teve um movimento aqui em Brasília, na FAO, né, na Faculdade de Arquitetura, conversando com outras universidades, as mulheres invisíveis da arquitetura. Né? Então, assim, e muitas que assim, eram famosos, né? O Le Corbusier usava uma arquiteta, ela fazia uns desenhos, ele botava o nome. Né? Então, assim, alguns grandes famosos se apropriando do trabalho, então botava duas iniciais, que aí você não sabia de quem se tratava. Né? Então, assim, essa eu acho bastante significativa, e essa foto eu botei do lado do mapa da dona, né, da sua mãe, da dona Mercedes, da sua avó, desculpa. Então, para mostrar que de fato ali, claro, os restos todos são homens, mas tinha essa mulher aí, né? E também as doceiras, né, tinha as mulheres que faziam arranjos de flores, né, as lavadeiras. Então, assim, eram vários labores e todo mundo estava tentando se virar, né? Está todo mundo tentando encontrar formas. Aqui todo mundo veio buscando alternativas, né? Algumas pessoas mais graduadas, mas de toda forma, mesmo sendo engenheiros, a Ana Maria, ai, me ajudem aqui. Não, é que ela é do Ceará, que ela escreveu A Boca do Inferno. Maria Miranda. Obrigada. A Ana Maria Miranda, ela fez um livro muito lindo sobre a infância dela em Brasília. E ela fala assim que era um idílico a família dela lá no Ceará. O pai gostava muito da mãe, eles iam com roupas de gala pro melhor clube, e TTT, e o pai engenheiro. E até que veio a notícia do papai ir para Brasília. Ela falou, agora a minha vida mudou. Porque ela fala com certo desapontamento, porque eles moravam numa casa que tinha um monte de plantas, tinha um aconchego dos avós, não sei o quê, e eles foram para o Rio, aí ficavam num apartamento sem o pai, porque ela adorava o pai. E o pai ia para Brasília, e ficava lá ela, a irmã e a mãe num apartamento, que para ela já é ok, que era uma boa localização, acho que era em Copacabana, mas não era a casa dela, que tinha siriguela, pitanga, essas coisas. Na cabeça de uma criança era muito mais interessante. E daí depois eles vêm para Brasília. E depois ela relata o quanto foi bom para ela ter vindo para Brasília também, a infância dela. Mas ela diz que lembrar do pai dela nessas duas ocasiões. A primeira, que ia para o baile, a mãe se perfumava, usava roupas bonitas, o pai também todo garboso, elegante. E quando o pai chegava de Brasília, ele estava com a pele ressecada, com o ar muito cansado, o pé rachado. Né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, não, só as pessoas que trabalharam nas obras que sofreram, porque realmente as condições eram muito precárias. Então, ela relatando como ela olhava para o pai e falava assim, puxa, não é meu pai, né? Ver ele lá, como que deve ser essa Brasília que maltrata tanto o meu pai, né? E ela vai entrando na questão das perguntas infantis, né? Aí depois ela fala que adorou brincar nos buracos das obras. Enfim, eu acho que todo mundo que é daqui de Brasília no início lembra disso. A gente era bastante livre, a gente corria dos ratos, ou os ratos corriam atrás da gente, né? Enfim, e a gente tinha brincadeiras com gente de toda a parte do Brasil, então a gente falava várias línguas, né? Você tinha uma amiga pernambucana, daqui a pouco a gente estava falando pernambuquês, depois uma gaúcha, um gauchês, goiano, e a gente ia trocando de línguas, e havia uma rotatividade muito grande. E assim, no meu caso específico, eu não tinha minhas famílias aqui, eu não tinha avós, tios, nem nada. Então, quem era amigos nossos eram os vizinhos, né? Eram as pessoas que trabalhavam, os professores, no caso, né? Eu lembro que os meus vizinhos, do professor Lima, ele era professor na mesma escola que minha mãe, e os filhos dele todos tinham nomes gregos. Então era Écio, Eneida, Ilíada, a Eneida, a Ilíada virou Lili, né? E a Lavínia, Lalá. Né? Eu brincava com o Príamo.
né? E o meu irmão, que tinha um nome russo, que era Diuca, brincava com Thieres. Então, assim, essas misturas, né? Então, imagina, no meio da poeira ali, a gente, com os nomes todos gregos, o Essinho, a Eneida, né? Então, essas mesclas de cultura, né? Então, vamos, aqui desculpa, só para voltar. Então, aqui a gente tem no filme uma locutora de rádio, secretárias, telefonistas, parteiras, motorista de caminhão. Aqui o casal estava reconhecendo ali a tia Neiva, né? Que a tia Neiva, a gente usou uma imagem de arquivo, porque a tia Neiva, quando eu fiz o filme, ela já tinha partido. Mas eu vou passar para vocês verem, que é uma foto encantadora que eu ganhei da filha da tia Neiva, de 1957, ela em frente ao caminhão que ela tinha. Imagina, naquela época, uma motorista de caminhão, ela levava, né, areia, né, tijolo, ela ficou viúva e tinha um caminhão. Era isso que tinha, botou os filhos na boleira e veio para cá, de 7 para cá. Então, é uma foto belíssima, né? E aí, assim, depois eu vou passar, vocês tomem, passem, pode, a senhora já conhece. Vou passar aqui, ficam com cuidado, porque isso aí é uma joia nossa. Mas a tia Neiva é um exemplo, e a Lia Saião, você mencionou a Lia, a tia Neiva foi morar na casa do Bernardo Saião, né? Porque ela não tinha onde morar, ela estava acampada na beira de um riacho na Cidade Livre. Então, o Bernardo falou, vai lá para casa com as crianças. Então ficou a tia. Eu achava Lia. que ela era minha prima. Então, porque ela convivia tanto. Era ali, né? E ali ela traz que assim, depois ela começou a ouvir espíritos, né? E se transformou na líder espiritual do Vale do Amanhecer, que é espetacular a história dela também, né? Tinha uma médica ginecologista, eu entrevistei a primeira ginecologista, ela disse que numa noite ela fez 20 partos em condições precárias, né, lá no IAPI, que é no Hospital de Madeira, que hoje é o Museu Vivo da Memória Candanga, né? E aí as professoras e a agricultora japonesa, né? O senhor quer falar alguma coisa? O IAPI é de frente ao Morro do Urubu. O Morro do Urubu é Então, e são muitas histórias interligadas, é muito bom. Vamos para a próxima, por favor. Essa é outra imagem que eu acho encantadora. Encantadora. Essa imagem aqui é porque no livro, no catálogo, que a gente ampliou isso aqui, na hora que eu estava peguei essa foto, que é do Arquivo Público, né, de Brasília, a gente abriu isso aqui e fala de Jaraguá do Sul para Brasília. Então eles vieram de Jaraguá do Sul para Brasília nessa carroça, com essas crianças. E aí soltaram o cavalo ali. Imagina a luta para chegar aqui, né? E essa foto também, eu quero, assim, o desejo é enorme. Eu sou doida para, se vocês quiserem ser mecenas das minhas pesquisas, eu estou aceitando. Eu estou doida para fazer muitas pesquisas. E essa senhora, quem que é essa senhora? Sabe, essa criança, o que ela se transformou, né? Então, assim, que é uma história incrível, imagina, um faroeste, né? E vindo lá do Rio Grande do Sul, subindo para chegar aqui, e essa foto em frente ao Palácio da Alvorada, com esse cavalo aí solto, é extraordinária essa foto. Bom, aqui, aqui também eu falo um pouco das conquistas sociais que essas mulheres, elas foram tendo com a vida para Brasília. Muitas delas, elas vieram ganhando um salário bastante compensador, né? Os salários eram bastante compensadores no início, e mesmo assim muitas pessoas não arriscavam vir para cá.
mas a dona Marta Cida, por exemplo, ela saiu de uma cidade pequenininha em Pernambuco, ela disse que nunca tinha entrado numa agência do Banco do Brasil, nunca tinha entrado num avião, quando recebeu o telegrama, né, que foi aprovada. Ela era uma jovem e ela veio ganhando 5 vezes mais. A professora mais mestrada lá da cidadezinha dela disse que ela entrou no avião com banda de música, um chororô, enfim, né, aquela alegria. E ela disse assim, e eu cheguei aqui, eu me senti uma faradiba, né, porque ela disse que ela era muito míope. Então ela disse que no Núcleo Bandeirante tinha tudo, tinha lojas, restaurantes e tal. E ela disse que comprou um óculos escuro, aí eu até fotografo ela assim com aquele óculos escuro, e eu me senti uma faradiba. É muito interessante assim. Então vamos para a próxima, por favor. Aqui, gente, essa foto aqui, eu coloquei essa foto porque era na porta dos cinemas. Os cinemas, que era chamado Cinemas Poeira, né? Porque assim, o Bernardo Saião, eles tentaram assim, distrair as pessoas naturalmente, né? Então aí eram uns banquinhos assim, né? Bem rústicos para assistir filmes. E os filmes às vezes eram projetados dentro dos caminhões também, iam para os acampamentos, e era com diesel, né, porque não tinha energia elétrica. Né? Então essa aí, uma jovem olhando a propaganda, né? E só para lembrar que essa minha pesquisa foi de 1957 a 60. Então, priorizando as mulheres que chegaram antes da inauguração, que também não tinham nenhum tipo, vamos dizer, de visibilidade, porque em geral se falava muito assim, ou da dona Sara Kubitschek ou da dona Júlia, mãe e esposa do presidente, a dona Coraci, né, esposa do Israel Pinheiro, que fez um trabalho brilhante nas pioneiras sociais. Não quero tirar o mérito dessas pessoas e outras mulheres bastante graduadas, mas que já tinham livros publicados ou eram da alta sociedade e tal. Então eu tinha uma intenção de buscar umas mulheres menos visíveis, né? Na verdade totalmente invisíveis, que ninguém contava a história delas, mas e aí assim tentando trazer essa dimensão de gênero, memória e história de Brasília. Vamos para o próximo, por favor. Olha, aqui é os hospitais volantes, né? Essa foto também é bastante interessante, porque esse cunho social necessitava muitos trabalhadores, muitas dificuldades, né? Então, assim, tinha que ter uma preocupação com vários tipos de assistência, né? Então, a gente tenta, assim, já torno a repetir que com esse trabalho é de dar uma visibilidade à atuação das memórias, na memória social dessa época, né? Vamos para o próximo, por favor. Aqui também é bastante interessante essa última foto aqui, é na 108 Sul, né? Então são os acampamentos, tem vários lugares que tem bastante fotos sobre essa questão dos acampamentos. Ali aquela foto é muito interessante, que é lá na Vila Planalto. Esse barraquinho é bem precário, aqui ficou cortado, mas é bem precário. Diga, Coutinho. IAPB. IAPB, porque é vários institutos, né? Diga, Coutinho, traga pra gente as coisas aqui, Coutinho. Coutinho. Ei, Coutinho. Diga aí pra gente, que o Coutinho também sabe muito dessas histórias. Primeiro que eu só quero fazer um parênteses. O Coutinho, ele viu meu filme em 2010, quando eu lancei, e aí ele veio acompanhando, aí quando ele chegou aqui, eu falei, que bom você está aqui. Ele falou, não poderia perder mais isso, porque é a tradição. Então, assim, é um grande entusiasta do nosso trabalho, que muito me honra, né? E ele também tem toda uma história relacionada com a Universidade de Brasília. Diga algumas palavrinhas também pra gente, vai, enquanto eu bebo uma aguinha. Venha cá. E aí é bom que ele
que ele é um grande contribuidor também da nossa história Brasília Antiga. Não, eu sou um apreciador do teu trabalho, em primeiro lugar, né? A Tânia assegurou a sobrevivência dessas memórias que, de resto, teriam se perdido, né? na voragem do tempo, né? Mas eu fico emocionada, porque eu sou manteiga derretida. E agora, depois que minha mãe faleceu, eu estou me derretendo. Assim, oh, meu Deus. Eu tive oportunidade proporcionada por ela de uma grande reunião com várias dessas mulheres que aí estão e que já nos deixaram, algumas delas, inclusive a tua mãe, né, que apreciava então, muito. E ela também gostava muito E disso. foi um almoço, eu lembro, que eram apenas 2 homens, era o Manfredo... O Manfredo Caldas, que é um cineasta maravilhoso também. Que trabalhou com o Vladimir Carvalho. Sim. Né? E o Coutinho, né? A gente fez um almoço de Natal, né? Completamente perdidos no meio de 50 mulheres pioneiras. E foi muito interessante, como experiência humana, conversar com algumas delas e receber diretamente esses sentimentos, essas impressões que elas ainda guardavam dessa época pioneira, que nem imaginavam que a sua vivência nesse tempo pudesse se tornar histórica, né? Era o seu dia a dia, a sua luta pioneira, e que com o passar do tempo se tornaram históricas e muito bem documentadas pela Tânia. Então eu sou um admirador profundo desse trabalho. Já foram montadas quantas exposições? Já lembro de 3. A gente já montou essa exposição no Salão Negro do Congresso Nacional. Tivemos 35 mil visitantes, foi uma coisa lindíssima. A gente colocou no Parque Shop, foi a primeira. Depois a gente começou no Museu da República no lançamento, aí depois foi no Parque Shop, a gente fez um mini cinema na Praça Central. E tem o Carmangui Amarelo, que a gente tem uma foto. E depois teve na Casa Thomas Jefferson, na Aliança Francesa, agora no Instituto Histórico Geográfico. Né? Então, assim, tem muitas memórias e a gente está querendo expandir. Mas olha, essa coisa de falar que elas nem imaginavam o quanto era importante a vida delas, quando eu passei o filme na Livraria Cultura, a dona Josefa, que veio de Pau de Arara, do Rio Grande do Norte, Torrais Novos, ela já não estava mais aqui. E os filhos, eu convidei os filhos, sempre convidava os familiares. E eles choravam copiosamente, porque eles não imaginavam o quanto era importante assim, o fazer dessa senhora, que foi cozinheira e lavadeira. Então aí eles foram reconhecer, nossa, minha mãe foi muito importante nessa história. Mas então eles nem tinham a noção, e elas também muitas vezes, não, isso é importante você ter relatado. E uma das coisas que eu admiro nesse filme, que foi feito apenas com o propósito de reunir esses depoimentos todos, o que de per si já é interessantíssimo, mas é que ela reuniu pessoas que representam esse espectro da sociedade de Brasília, desde os altos níveis, né? Esposas de diplomatas, a nossa grande Neuza França, compositora do hino de Brasília, pessoas cultas, como as pessoas do povo, as pessoas mais simples, inclusive um fato que se tornou vitorioso, que é uma empresária de casa de encontros, né, que existia no Bandeirante. É muito legal, a Dona Ione, né? Então, assim, tinha uma zona de prostituição, né? Então, ela nem um minuto, ela se autodeclarou, né? Assim, e eu tive todo o cuidado, foi uma das últimas entrevistas que eu fiz, e assim, né, para ouvir a história dela e tal. E aí depois, ela não, assim, porque uma professora fala, eu quando era professora, quando eu era parteira, quando eu cozinhava, aí era fácil, né? Aí eu já estava nos final, assim, fechando o filme para botar as legendas, e eu falei, a Dona Ione, como é que eu vou dar o nome dela? Aí revi 300 vezes a entrevista dela, aí uma hora ela fala assim,
Eu, como gerente da casa de encontros, eu tinha que andar elegante, de meia fina, eu pingo. Aí eu falei, pingo, gerente da casa de encontros, perfeito, era isso. Era um próspero no panar do Bandeirantes e virou uma dourada casa de encontros. E era bastante prestigiado, né? Exatamente. As filas eram Eu acho que esses aspectos do filme têm que ser saboreados e isso o torna permanente no tempo. Parece que quanto mais o tempo passa, mais atual ele se torna. Inclusive eu vou exibir, obrigada, Coutinho, eu trouxe um trechinho do filme, 10 minutos, mas uma salva de palmas aqui pro Coutinho. E a Valéria já está me sinalizando ali que o nosso tempo já está encerrando, então eu vou passar, só o último slide, por favor, que eu acredito que já está bem nos últimos mesmo, ali aquele barraco que eu falei para vocês, né? Essa que é nas feiras livres, que são muito interessantes, essas formas de resistência cultural, né? Social, as transferências delas, né? Para lugares um pouco melhores. Aqui cabe mencionar o Grupo das 10 da Vila Planalto. A Vila Planalto hoje existe graças ao movimento de umas mulheres, 10 líderes comunitárias, que falaram, não vamos destruir a Vila Planalto, nós vamos permanecer. Então, isso eu vim aprender com o filme, com as entrevistas. Eu não sabia, e fiquei muito encantada com esse grupo das 10 e eu consegui entrevistar 2 senhoras que eram desse grupo. Vamos para a próxima, por favor. Aqui é uma imagem que é bem lá da Cidade Livre, né, para vocês perceberem bem o quanto era precário, Bar Lanches União, né, a elegância das senhoras, as fraldas, as cachorros, a bicicleta. Vamos para a próxima. E por fim, aqui eu encerro com essa foto do Cine Paranoá. Alguém sabe, Taguatinga. O senhor foi ao Cine Paranoá? Eu fui. Foi, né? Meu pai tinha uma loja ao lado. Você foi? Então, foi do Cine Bandeirantes e do Cine Brasília, na cidade de então aí o Cine Paranoá já não existe mais. Essa foto é icônica. E aí é meu pai, minha mãe e eu, recém-nascida. Então, eles assim, os carros ali, eu acho lindos. Aquela coisa do cerrado. Né? Então, esse é um finalzinho que eu gostaria de ler para vocês, considerando simbolicamente. Paranoá era onde? Era no centro? Era no centro, era bem no centro. Isso, agora já é outra cidade, né? A gente se perde, né? Então, eu acho que assim, para mim, fazer esse trabalho realmente constituiu algo bastante profundo para mim. As minhas histórias, elas se mesclam. Eu fiquei muito emocionada de conhecer essas senhoras. Na verdade, elas se tornaram minhas amigas. Eu passei a ir para festas de aniversário, de batizados. E por fim, até os funerais também, né? Tinha que ir, inclusive da dona Mercedes Parado, foi muito engraçado que a Gláucia, né, a sua mãe, eu acho que estava a Márcia, assim, ela falou assim, Tânia, a mamãe deu muito trabalho com essa história do poeira e batom. Aí eles morreram de rir, depois que já tinha passado, mas como assim? Ela falou, não, tem um livro, porque o poeira e batom é um livro, né, que tem um filme. E aí ela tinha um livro que eu autografei e ela comprou outro para dar, parece que era um gerente do banco. Então ela gostava tanto do poeira que ela falou, esse livro foi feito para mim, porque a primeira página é uma foto dela na frente do carro, lá na cidade, na Rua do Sossego, né, que vocês moravam. Então, ela disse que guardava com tanto afeto esse livro e perdia, não sabia onde estava. Aí ela ficava, eu quero poeira e batom, me dá um poeira. Aí disse que as meninas ficavam feitas umas loucas procurando esse poeira. Então, lá no funeral, a gente morrendo de rir. Ela falou, Tânia, esse poeira e batom me deu muito trabalho, porque a mamãe escondia tão bem e ficava tentando. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui, revelando um pouco dessas memórias. E eu vou passar
dar 10 minutinhos o filme para vocês e depois a gente abre para debates e conversas, tá bem?